Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os dentinhos pequenininhos, os dentinhos de leite. Estamos iniciando o ano de 2018, provavelmente os pais estão voltando de férias com os filhos, né? Voltando da praia, voltando do sítio, e muito em breve iniciará o período letivo escolar dos seus filhos, não é mesmo? Então que tal aproveitar esse restinho de férias para fazer um check-up geral na saúde dele e deixar ele com os dentinhos saudáveis aí para iniciar as aulas sem nenhum problema. Vamos falar um pouquinho a respeito das dúvidas muito frequentes dos pais sobre a saúde bucal dos pequenos. Uma dúvida muito frequente que os pais sempre perguntam é: quando devo iniciar o uso de um dentifrício ou uma pasta de dente que tenha flúor no meu filho? A gente sabe que as crianças muito pequenas, crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, elas não têm ainda a noção de não deglutir aquela espumazinha que forma quando está escovando os dentinhos. Por isso que a gente orienta não usar pasta de dente com flúor, porque a ingestão do flúor, ela pode cair na corrente sanguínea e causar um processo de fluorose, tá? Depois eu vou explicar mais a fundo como que funciona isso daí. Por isso que as crianças bem pequenininhas, que ainda não têm essa autonomia, não podem usar flúor, porque a criança acha que pode deglutir aquilo e não deve, tá bom? Uma outra dúvida muito frequente é quando que meu filho vai começar a trocar os dentes, quando que os dentinhos de leite vão cair e vai começar a nascer os dentinhos permanentes. Normalmente, essa faixa etária, né, a faixa etária aí de 6, 7 anos, é a faixa etária comum, onde a criança começa a perder os dentinhos de leite e começam a vir os dentes permanentes. Mas cada criança tem o seu período certo, tá? Isso vai depender muito de quando que a criança começou a ter a erupção quando bebê, né? A erupçãozinha dos dentinhos de leite. Mas normalmente nessa faixa etária aí de 6 a 7 anos. Uma outra dúvida muito frequente: quando devo começar a levar o meu filho no dentista? Paizinho, mãezinha, é legal trazer assim que toda a dentição de leite estiver em posição para fazer check-up. Muitas vezes o pacientinho vai vir aqui, vai sentar aqui no troninho bonitinho que tem para eles não ficarem com medo do dentista, e a gente vai olhar, vai ver como que tá os dentinhos de leite, se tá tudo formado bonitinho, porque muitas doenças dos dentes a gente pode até diagnosticar através dos dentinhos de leite. Se o dentinho de leite tem uma hipoplasia de esmalte, que é uma doencinha específica que depois a gente explica melhor, pode às vezes o dente permanente também ter. Então a gente consegue antecipar esse diagnóstico, tá bom? Então é legal trazer o filho aí o quanto antes, tem os dentinhos todos em posição, pra gente dar uma olhadinha, ver se tá tudo ok e orientar os pais a respeito disso. Chupeta faz mal para os dentinhos do meu filho? Faz bastante mal. Dentista não gosta de chupeta, tá bom? Falando bem breve desse assunto, depois a gente fala bem aprofundado. O que acontece? Quando é bebezinho, tá lá no seu primeiro, segundo, terceiro mês, é legal a chupeta. A chupeta vai estimular toda a musculatura perioral, a sucção, até mesmo para estimular a amamentação. Então o bebê vai começar o processo de sucção e aí consegue fazer a sucção do leite materno mais fácil. Então a chupeta ela ajuda nesse ponto. Mas depois que a criança passou o período de aleitamento, chupeta não pode mais, tá bom? Então tem que deixar a chupetinha de lado, porque senão fica com mordidinha aberta. E aí fica os dentinhos todos abertinhos, tortos, não fica bonito, tá bom? Então chupeta só durante esse período no máximo, depois deixa a chupetinha de lado e dá outra coisinha, um paninho, um bichinho, alguma coisinha pro bebê não se sentir sozinho, tá certo? Uma outra informação muito importante: aleitamento, principalmente quando já nasceu os dentinhos de leite. Papai e mamãe, principalmente a mamãe, que é quem está mais próxima desse processo. A criança, o bebê de 1 aninho, 2 aninhos, tem o hábito de mamar e dormir com um tetezinho, não é mesmo? Não pode deixar aquela mucosa, aquela superfíciezinha de leite nos dentes e a criança dormir com aquilo, porque aquilo pode causar um processo de cárie de mamadeira. Nós chamamos de cárie de mamadeira. É um processo de cárie que acontece na cervical dos dentinhos de leite, por conta do leitinho que fica parado ali na região. Então, às vezes a gente não quer acordar a criança para ter que escovar os dentinhos porque ela já pegou no sono. Pega uma gazezinha, enrola no dedo, umedece ela com água e passa, pelo menos para tirar aquele excesso. E aí no dia seguinte de manhã, escovação nos dentinhos dele. Então, papai e mamãe, vocês viram que existem muitas dúvidas, muitos porquês,
muitas informações que vocês precisam saber e que a gente precisa orientar também, tanto os papais quanto também a criança, principalmente quando ela já inicia aquela fase de independência, de querer escovar os dentes sozinha, de querer cuidar da sua higiene pessoal sozinha. Então traga o seu filho, aproveite esse restinho de férias, a gente faz um check-up, faz uma limpezinha, uma aplicação de flúor e ele já inicia o ano dele com os dentinhos todos em ordem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever na nossa página do YouTube, tá bom? Então dê o seu joinha aqui, ó, curte aqui o sinozinho para você receber a notificação. Curta as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, deixe seu contato se você quiser nos comentários que a gente retorna para você, ou entre em contato no nosso WhatsApp, nosso telefone e nosso e-mail, tá bom? E a gente se vê muito em breve. Beijo!